Falar de estatais dando prejuízo é falar de ineficiência pública, e isso muito interessa você, contribuinte, que paga imposto. Afinal de contas, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, dos impostos que você paga. E várias empresas, assim como os Correios, estão dando bilhões por ano de prejuízo, e esse dinheiro, como eu já disse, sai de algum lugar, dos impostos. Por outro lado, tem uma luz no fim do túnel para o governo, que é a grande empresa listada na Bolsa de Valores que você conhece, a Petrobras, dando aproximadamente 100 bilhões de reais por ano. E nós sabemos que o governo é o maior acionista da Petrobras, então ele recebe em dividendos todos os anos uma fatia bilionária. E isso, neste cenário, é uma luz no fim do túnel. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse vídeo muito te interessa para você que paga imposto, para você que é contribuinte. Vem que você vai entender o porquê de tantas empresas estatais, assim como os Correios, está dando tanto prejuízo, e isso mostra só a ineficiência pública em nosso país. E como eu já falei no início do vídeo, análise fiscal do Brasil em 2026, estamos aí com déficit acumulado das estatais federais de janeiro até abril, ou seja, nos 4 primeiros meses do ano, nós já tivemos aí um déficit, uma dívida elevada, um rombo nas contas públicas, que vem pelas estatais de 5,9 bilhões. O rombo das estatais, Correios, já está aqui para nós, pior resultado desde 2002, e a Petrobras, por outro lado, sendo uma luz no fim do túnel para o governo. Sabemos que a fatia de dividendos que o governo recebe é uma fatia bilionária. E eu vou explicar bem certinho como que é feito esse dinheiro, como que esse dinheiro vai parar na mão do governo e para que ele é usado. Série histórica, déficit primário das estatais, a deterioração foi ano a ano. Em 2022, tivemos aí um ponto positivo das estatais, dando cerca de 6,1 bilhões. E já em 2023, menos 2,2 bilhões nesse déficit primário. O que é o déficit primário? O déficit primário representa o resultado das receitas, menos as despesas das empresas estatais. Então, isso aqui representa já aí esse resultado das receitas sendo negativa, ou seja, o que isso significa para você? Que as empresas estão gastando mais do que arrecadam em suas operações. E como isso escalou para 2024? 8 bilhões, meus amigos, em 2024, seguindo o mesmo raciocínio que é o déficit primário, excluindo menos as despesas. Então, quando isso aqui estiver em vermelhinho, significa o quê? Que as empresas estão gastando mais do que estão arrecadando em suas operações. O governo está tendo que injetar mais dinheiro. Então, isso aqui não é benéfico para as empresas brasileiras. 2025, 8,5 bilhões, menos 8,5. Em 2026, os 4 primeiros meses desse ano, já temos menos 5,9. O valor de 5,9 bilhões é o acumulado de janeiro, como eu já expliquei, até abril de 2026. Ou seja, 4 meses de operação, 5,9 bilhões. Anualizando isso, projetando para o ano, poderíamos chegar a 17 bilhões ao ano. Isso aqui é muito sério para você que paga imposto, para você contribuinte. Isso aqui é muito, muito sério. Os Correios respondem por mais da metade do déficit. Vamos ver aqui, só os Correios têm 8,5 bilhões só em 2025. Aí nós temos a Infraero, prejuízo. A Ingiprom, prejuízo. Dataprev, que é o sistema de tecnologia de banco de dados da Previdência. Tecnologia e banco de dados da Previdência. Prejuízo também, que não poderia dar prejuízo, mas está dando. Então, se nós pegarmos aqui todas essas outras aqui, só elas representam 45% do déficit das receitas da União, do governo. E os Correios são aproximadamente 55% somente os Correios, muito mais que essas outras 3 empresas e as demais estatais que não apareceram aqui na nossa pesquisa, na nossa apresentação. Então, os Correios têm sido sim o calcanhar de Aquiles do governo, e nós já vamos chegar lá o porquê. Boa parte disso se deve à digitalização de documentos, menos cartas sendo enviadas, as empresas de entregas, de vendas, de marketplace como a Amazon, Mercado Livre, Shopee, essas grandes empresas já têm os seus próprios meios de entrega, não precisam mais depender tanto dos Correios como dependiam, e isso aqui leva muito, muito ao prejuízo dos Correios. E também leva à ineficiência pública, porque já poderia mudar totalmente o rumo dos Correios, reescrevendo, reprojetando aí esse sistema dos Correios no Brasil. Então, isso aqui é um pouco de, digamos que, relaxismo, né, do governo, que já poderia ter mudado esse sistema aqui de entrega e até modernizado, digamos assim. Porém, não foi feito e está ficando para trás por grandes marketplaces. O problema é estrutural, como eu já falei. Qual que é o problema dos Correios? Concorrência do e-commerce,
dos grandes marketplaces, Mercado Livre, Shopee, a Temu e entre outros grandes, Shopee, Mercado Livre, a Amazon, criaram a logística própria. Os Correios perderam o principal fluxo de encomendas da última década. Então isso aqui é um dos principais fatores que o governo já poderia ter reescrito essa forma, a estrutura de trabalhos dos Correios para não ficar para trás, mas assim não fez. Por quê? Porque o dinheiro sai do teu bolso. Quem que está sustentando? É você, contribuinte, que paga lá mais de 37 impostos que foi criado só nesse governo. Então isso aqui representa aí muito essa ineficiência pública, porque já poderia ter feito algo para que os Correios não ficassem para trás. E está ficando. E quem paga? É você que está assistindo o vídeo. Quem paga? Somos nós. Independente se você é de direita ou de esquerda, quando fala em estatais, em ineficiência pública, temos que ser não politiqueiros, mas brasileiros. E entender que independente se tivesse lá um de direita, um de centrão, um de esquerda, se estivesse fazendo essa caca, nós iríamos e teríamos que falar da mesma forma, porque estamos falando do nosso suado dinheirinho. O brasileiro trabalha muito só para pagar imposto. São aproximadamente 5 meses do ano, os primeiros 5 meses do ano, só para pagar imposto. Então, isso aqui tem que preocupar e muito você, porque quem mantém essa série de anos e anos, desde 2023, de prejuízos, quem está sustentando uma empresa funcionando em prejuízo é você, contribuinte. Porque ele tem que fazer dívida e essa dívida vai ter que ser paga de alguma forma. Por quê? Aumentando os impostos. E aqui nós temos as quedas das cartas, ou seja, as cartas historicamente sempre foram antigamente os principais meios de comunicação. E historicamente dessa forma foi a principal forma, a renda dos Correios, com as correspondências bancárias, faturas, boletos, comunicações jurídicas, digitalização, tudo isso foi eliminado por uma digital. Hoje, o que nós temos, extratos vieram para o celular, boletos viraram Pix, comunicações judiciais migraram para plataformas digitais, que as plataformas digitais que nós temos, uma do governo, a Dataprev, que está dando prejuízo, ou seja, toda a papelada que era enviada pelos Correios tornaram-se digitais. Então, dessa forma, o Correio perdeu uma das suas maiores fontes de rendas, de receitas, que eram cartas, correspondência jurídica, boleto, enfim, todo e qualquer tipo de envio, ou migraram para o boleto, foi lá para o teu aplicativo do banco, ou migraram para aplicativos, plataformas digitais. Então, isso aqui também é uma tendência, como eu coloquei aqui, irreversível. Ninguém mais vai voltar a usar carta como usaram nos últimos 20 ou 30 anos atrás. Então, é uma tendência aqui que o governo já poderia ter dado um estalo e pensado nessa forma de trabalhar os Correios, talvez digitalizando, talvez melhorando a sua estrutura para que não ficasse para trás, e ficou. E quem está pagando a conta, como eu já disse, somos eu e você. Os Correios, então, eles têm mais de 96 mil funcionários em regime seletista, com garantias robustas de emprego. Ou seja, concursados públicos. A maioria tem terceirizados, mas a maioria é concursado público. Nessa situação aqui, diferente de uma grande empresa privada, nós podemos dizer que uma grande empresa privada pode demitir em massa a resposta de queda de demanda. Diminuir a demanda, ele pode mandar embora. Já uma empresa estatal enfrenta essa resistência, além de resistência forte sindical, ele passa por processo judicial e pressão política. Ou seja, um governo ineficiente, ele vai usar muito disso. Mesmo uma estatal dando problema, ele vai usar aquela estatal que manter lá em prejuízo por cunho político, para não perder as próximas eleições ou para eleger algum futuro candidato aliado seu. Então, além dessa ineficiência pública em nosso país, as grandes estatais dando prejuízo são usadas de cunho político. O custo fixo com o pessoal representa, nessa questão aqui, a maior parte dessas despesas, ela continua igual, independente do volume de entrega cair 30%, 50%, 70%, diferente de uma empresa privada, que tiver uma queda em sua demanda de 10%, 15%, já demite lá uma linha inteira de funcionários. Então, é a razão, falando mais alto, nunca é emoção numa empresa privada. E já aqui, tem a questão de pressão política. Pode ser usado mesmo uma empresa desse tamanho para cunho político, para reeleição? Pode ser. Não estou falando que isso está acontecendo, mas pode ser que aconteça. E talvez isso seja, por pressão política, possa estar acontecendo hoje no nosso Brasil.
Aqui nós temos também rede de agências deficitárias, milhares de agências em localidades com baixíssimos volumes, mantidas por obrigação legal de universalização do serviço postal. Ou seja, aqui nós encontramos um problema que vem travando o nosso país. Muitas leis amarradas com o sistema para travar o nosso país de avançar. Nós temos aqui uma lei, eu vou pesquisar aqui para você ver, Lei 6.538/1978. Vamos ver aqui o que ela fala. Também conhecida como Lei Postal, é a legislação que regula direitos e obrigações referentes aos serviços postais e telegrama no Brasil. Ela estabelece bases e prestação desses serviços e o monopólio estatal sobre o envio de correspondências e malotes. Ou seja, temos aqui uma empresa que obriga manter e ter serviços postais mesmo em lugares com baixíssimas demandas e fluxos. É a chamada universalização ou manter um serviço postal universal, ou seja, atender todo o território nacional, incluindo municípios com baixíssimos índices de demanda e até mesmo aqueles municípios com pouquíssimos habitantes, onde uma agência atende 10 ou 20 pessoas por dia e olha lá. Ou seja, temos uma lei, funciona no Brasil, querendo ou não, funciona no Brasil, mas ela funciona de uma forma negativa. Ou seja, temos um país hoje, sem criticar qualquer lado político, temos leis no nosso país hoje que não deveriam funcionar, mas funcionam. E as leis que a gente olha assim e diz, cara, essa lei é uma lei top que poderia funcionar, poderia ajudar, não funciona. Então, o nosso país é muita burocracia, muita amarração. E isso aqui mostra também o quê? Uma obrigação. Temos uma empresa do tamanho dos Correios, que está em declínio nas suas demandas, que tem uma tendência, como eu já falei aqui, irreversível na sua prestação de serviço. Mas nós temos dessa forma uma lei que obriga, mesmo uma empresa do tamanho dos Correios, dando muito prejuízo, bilhões por ano, temos uma lei que obriga a universalização, ou seja, obrigação em manter serviço postal em todo o território brasileiro, independente se atende 10 ou 5 pessoas por dia. É o nosso Brasilzão sendo aí um clássico atraso, né? É o paraíso das leis que atrasam e amarram o nosso país. E seguindo para o nosso próximo apresentação aqui, sem ajuste, sem uma negociação, sem fechar agência que não atende, que não tem muita demanda, sem rever contratos, demitir pessoas, infelizmente isso tem que acontecer, se tratando hoje de uma estatal do tamanho dos Correios dando bilhões de prejuízo. Nós podemos ter aí uma projeção para esse ano 2026 ultrapassar de 20 mil bilhões, chegando aqui que eu coloquei a 23 bilhões. Mas nós temos aqui do outro lado a Petrobras, que lucra 100 bilhões, que nós já vamos explicar. Esse número para você não é alarmismo, é extrapolação linear de uma tendência já em curso. Nós não estamos alarmando, exagerando aqui. Já é uma linha que se estende nessa direção, dando sinais de que isso aqui vai acontecer. O plano de reestruturação anunciado pelo governo é justamente uma tentativa de romper esse ciclo antes mesmo que esse número se concretize, porque já não está legal. Os primeiros 4 meses do ano chegando a 5,8, 5,9 bilhões é muita coisa. Então, o governo já deu indícios que tem uma tentativa de romper esse ciclo aí, de cortar essa linha de rombo, mas se ele não agir ainda esse ano, que é um ano político, dificilmente vai demitir pessoas, vai rever contratos, porque ele pode muito bem, governos usarem estatais, como a gente já sabe que acontece no Brasil, usar de influência por pressão política. Então, talvez nesse ano político nada aconteça e nós podemos chegar lá no final do ano e ter um rombo gigante nas contas públicas, e isso não é legal para mim e nem para você que pagamos impostos. Plano de reestruturação, empréstimo com garantia da União, 12 bilhões. E nós temos aí uma economia prevista no plano de 4 bilhões. A meta volta ao lucro em 2027, que eu acho que é muito difícil. E o que acontece aqui para você que investe nesse ponto aqui na Petrobras? Nós sabemos, do ponto de vista fiscal, que a Petrobras ela compensa parte do rombo das estatais deficitárias. Ou seja, uma empresa que poderia pagar muito mais dividendos para você, como ela já paga uma boa pagadora de dividendos, ela pega parte desses dividendos que poderia distribuir para muito mais, um valor muito maior para os acionistas que não são a União, mas esse valor, essa fatia bilionária, vai para fechar o rombo,
a sangria das estatais deficitárias. Então, por isso que muita gente é resistente a investir na Petrobras, investir em empresa estatal por isso. Porque o governo pode muito bem pegar o lucro de uma estatal, de um banco, como o Banco do Brasil, e colocar numa Petrobras, um exemplo, que está dando prejuízo, que não é o caso de hoje. Então, por isso que muitas pessoas elas cuidam para não investir muito em empresas estatais por isso, porque o governo pode muito bem fazer isso. Pegar o lucro de uma empresa que está dando muito lucro, que 100 bilhões da Petrobras, e colocar numa empresa deficitária como os Correios. Isso pode acontecer. Os dividendos da Petrobras vão para o orçamento da União como receita. Ou seja, ele não vai pegar direto ali da Petrobras e colocar nos Correios. É um dinheiro que vai para a receita da União. Enquanto o rombo de outras estatais é tratado separadamente como despesa ou garantia. Vale ressaltar aqui e deixar bem claro para você que são fluxos diferentes dentro das contas públicas. Porém, ele vai ter que pagar essa despesa com aumento de imposto ou com o dinheiro que vem da Petrobras. A Petrobras compensa parte desse rombo, que esse dinheiro vai para outro lugar. Mas o governo vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, que seria desse, ou aumentando impostos, para cobrir o rombo, a sangria dos Correios. E aqui para deixar bem claro para você o que significa para você contribuinte, o que significa na prática todo esse rombo para você contribuinte e para você investidor. Para o contribuinte, quanto que custa esse rombo aí de hoje, dessas contas na conta do governo? Quanto que custa para você hoje? Por brasileiro, custa cerca de R$40 por brasileiro. Um déficit de 2025 mais 215 milhões de habitantes. R$40 por habitante, isso significa o rombo. Temos também aqui, por família, cerca de 73 milhões de domicílios, 73 milhões de famílias, cerca de R$116. Representa esse rombo R$116 por família e R$40 por brasileiro. E aqui o mais alarmante, por dia de déficit em 2026, pegando os primeiros 4 meses do ano, 49 milhões por dia. Se isso aqui não te assusta, meu amigo, você está com algum problema. Isso aqui é dinheiro nosso que nós pagamos. Aqui já começa a mostrar para nós o porquê que esse governo que está no poder fez tantos impostos, aumentou tanto, criou tantos novos impostos e aumentou os que já existiam. Por que nós brasileiros pagamos até dia 29 de maio, trabalhamos só para pagar imposto? Aqui está o resultado para você. Então, não é algo que nós estamos pagando mais impostos porque a saúde precisa, porque a segurança pública precisa, porque a educação precisa. Tanto que o governo já fez corte em algumas instituições federais. Nós temos aqui uma amostra do porquê de tanta criação de novos impostos e aumento nos impostos já existentes. Temos aqui a prova desse motivo. O porquê que isso aconteceu e está acontecendo e o porquê que o governo segue com rombo nas contas públicas da União, sendo as maiores da história. Então, aqui já representa para você. Não tem mais o que falar, não tem mais o que discutir. Isso representa muita ineficiência pública, infelizmente. Sendo você de direita, sendo você de esquerda, sendo você brasileiro. Veja esses números aqui e analise. Independente do teu cunho político, do teu segmento, da tua lógica, da tua ideologia política, analise esses números aqui e reflita. Não é sobre política ou político de palanque. É sobre o nosso povo que é muito trabalhador e paga muito imposto por ano. É absurdamente horrível isso aqui. Para o investidor, a Selic pode ficar mais alta. O maior déficit público pressiona a necessidade do financiamento e tende a manter os juros elevados, favorece renda fixa. Quem compra lá tesouro direto, quem coloca dinheiro em renda fixa, é favorecido. Porém, o governo precisa o quê? Pegar mais dinheiro emprestado. Sabemos que quando o governo emite novos títulos, lá quando você compra um título do Tesouro IPCA+, a 7% lá ao ano, alguma coisa assim, você está emprestando dinheiro e o governo tem a obrigação de te devolver o teu dinheiro no final do vencimento do título com mais aquela porcentagem, mais 7% ao ano, mais 9% ao ano, mais Selic a tanto. Então, o governo, querendo ou não, está fazendo dívida, porque ele vai, em algum momento, ter que devolver aquele título com os juros e correção. Logística privada se beneficia. A crise dos Correios acelera a migração para operadoras privadas. Mercado Livre, Envio, Sequoia ganham mercado. Essas empresas, grandes e-commerces, esses grandes marketplaces ganham muito e estão ganhando. Ano eleitoral 2026, ajustes impopulares tendem a ser postergados. O déficit pode piorar antes de melhorar. Volatilidade à vista. Que eu falei no começo do vídeo.
Ano político, para não se tornar impopular, talvez esse governo que está agora na gestão, talvez ele não faça ter uma mudança, para não se tornar impopular, não perder voto. Ou seja, esse é o ruim, esse é um dos pontos negativos de se investir em empresas estatais. Eu invisto na Petrobras sabendo disso, que o governo pode muito bem usar estatais em ano político, empresas estatais, para ganhar voto, para não se tornar impopular. E o déficit segue, e quem paga a conta daqui 2, 3, 4 anos somos nós. Chegando nesse ponto do vídeo, nós temos vários detalhes a ser tratados aqui. Nós temos a Petrobras de um lado, que sabemos que o governo é um grande, que é o acionista majoritário, e ele pega todo ano uma grande fatia, e esse dinheiro vai para a União como receita. E sabemos que esse dinheiro, ele não torna o nosso país melhor, infelizmente. Ele pode ir alguma coisa para a educação? Pode até ir, não sei como é que é feita a divisão lá dessa receita. A educação não se torna melhor. A segurança pública, a segurança para tua família não se torna melhor. A segurança pública, educação, saúde, que são as grandes deficiências que nós temos no nosso país, nos serviços públicos, que é segurança, educação e saúde. Esse dinheiro da Petrobras ali, que vai uma fatia bilionária, ele não vai fazer diferença alguma, porque o governo vai usar esse dinheiro para cobrir muitos rombos, como a gente já faz. Esse dinheiro da Petrobras pode ser uma luz no fim do túnel, sim, só que o déficit é muito maior do que a Petrobras pode proporcionar para o governo como receita. Então, nós temos um grande problema. Não adianta ter uma empresa que daqui a pouco a Petrobras sozinha não vai ajudar o governo a sair desse rombo. Daqui a pouco a Petrobras talvez esteja sucateada e talvez nós que investimos muito dinheiro na Petrobras podemos sair perdendo, porque temos ineficiência na ponta da linha, que é o governo, infelizmente. Já poderia ter revisto os contratos do Correio, já poderia ter demitido alguns funcionários, já poderia ter reduzido o número de funcionários, já poderia muito bem ter mudado a estrutura de trabalho, revisto essa lei que obriga o atendimento à universalização dos Correios em todo o Brasil, e mesmo atendendo 5, 10, 20, 30 pessoas por dia, ou seja, com demandas baixas e pouquíssimos habitantes por cidade. Então, algumas leis funcionam muito bem e dessa forma prejudicam todo mundo, e algumas leis que poderiam beneficiar o brasileiro, que poderiam funcionar e beneficiar o brasileiro, não funcionam. Então, é uma inversão de lei, de fatores, de ajustes, de valores, que isso leva para nós essa ineficiência toda e mostra para nós brasileiros, você de direita, de esquerda, você seja qual for o teu cunho político, nós podemos chegar numa conclusão da ineficiência do governo federal, infelizmente. E não importa se tem uma empresa que vai lá dar 200 bilhões de lucro por ano e tirar uma fatia de 100 bilhões. 100 vai para os acionistas majoritários, 100 milhões vai para os acionistas que somos nós, pequenos, e 100 milhões vai para o governo. E alguma coisa fica para a Petrobras manter o funcionamento. Não interessa, se for 100 milhões para o governo, esses 100 milhões vão ser torrados, vão ser colocados nessa sangria, nesse rombo do governo federal. Gostou da análise? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação, comenta aqui embaixo o que você acha. Não quero saber o teu lado político, não quero saber se você é de direita ou de esquerda. Eu acho que nós temos que ser mais do que tudo brasileiros e entender que o nosso país está indo por um caminho muito tenebroso. Tempos difíceis podem estar a caminhos se o nosso governo federal não fazer algo pelo povo, por nós brasileiros, que somos contribuintes e mantemos essa gente lá em cima trabalhando, entre aspas, e fazendo tanta asneira como eles estão fazendo. Você é o maior interessado nesse vídeo, porque nós mantemos essa engrenagem girando, tanto trabalhando para manter ela girando, quanto pagando para ela funcionar. Não esqueça disso, você é o maior interessado nesse vídeo. E se não adianta ter uma empresa, como eu já disse, como a Petrobras, numa linha da ponta, dando bilhões de lucro, se por outro lado temos várias ineficiências, dando muito prejuízo. Déficit, acima de déficit, só nos primeiros 4 meses do ano, não esqueça, 5,9 bilhões. E se continuar, a projeção é de 17 bilhões até o final do ano. E esse dinheiro vai ser de algum lugar, vai ser do seu bolso. Não esqueça, no Mundo dos Investimentos, faça boas escolhas. Fica com Deus, Deus abençoe, independente do teu lado político. Analise isso aqui e veja que nós não estamos em um ótimo cenário para discutir política. Estamos em um ótimo cenário para analisar que o nosso país não vai bem. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Fui!